O capítulo 6 do livro de Daniel relata uma das histórias mais dramáticas da Bíblia e talvez a mais conhecida e preferida das crianças. Relata também a história de invejas de pessoas contra Daniel. Mostra também a fidelidade de Daniel, mesmo em face de um decreto de morte. E embora essa parte do livro seja considerada histórica, ela é também profética. E por que profética? Porque a história vai se repetir. Assim como criaram uma circunstância covarde para matar esse servo de Deus, assim acontecerá brevemente, quando sair o decreto dominical. Se você não sabe o que é o decreto dominical, acesse embaixo na descrição do vídeo sobre o capítulo 7 de Daniel, que dividimos em 3 temas, e também sobre a marca da besta e a fornalha, que é o capítulo 3 de Daniel. O decreto dominical virá também após o decreto dominical um decreto de morte contra o povo de Deus, contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mas assim como Daniel saiu vitorioso, assim será também o povo de Deus no futuro, como bem relata Apocalipse 14, sobre os vencedores da marca da besta. Daniel capítulo 6, dos versos 1 ao 3, é dito o seguinte: aqui após a queda de Babilônia, que estudamos no capítulo 5, em sequência vem o capítulo 6 e o verso 1 diz o seguinte: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Tão logo a Medopécia chega ao poder, Dario, aliado de Ciro, é quem assume o trono, e ao escolher homens a quem os ajudaria, escolheu Daniel como um dos 3 presidentes, e logo percebeu que em Daniel havia algo diferente, e pensou em estabelecer Daniel como o principal administrador do reino. Daniel era um homem íntegro e confiava na infalível orientação divina. Será que estamos vivendo como Daniel, entregando nossos casos a Deus em oração? E que contraste de Dario para Belsazar, que havia escanteado a Daniel. Com isso, um sentimento foi despertado nos demais auxiliadores do rei: a inveja. A inveja é um sentimento altamente destrutivo, corrosivo, que mata o invejoso aos poucos. E ninguém está livre de ser tentado a invejar alguém. Se há alguém sofrendo com isso, urgentemente confesse teu pecado a Deus. Não permita que esse sentimento pecaminoso tire de você a tua salvação. Esse foi o sentimento de Lúcifer. Lá em Isaías, no capítulo 14, é descrito o seguinte sobre Lúcifer. Isaías 14, dos versos 12 ao 14, diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer não se contentou com a posição que tinha e quis o que não era dele. Desde então, ele tenta lançar no coração do ser humano a inveja, a cobiça, o desejo de ser adorado, entre outras coisas. É por isso que se tem hoje tantos artistas
tanta gente atrás de fama, dinheiro, tanta gente atrás de ser celebridades. Os trabalhadores anônimos, os empregos normais, não são exaltados pela mídia, pelos grandes programas que dão ibope na TV, mas sim a fama, a luxúria. Na Bíblia, há vários relatos de pessoas que pecaram e caíram no pecado da inveja, como por exemplo os irmãos de José, Miriam, irmã de Moisés, que era profetisa, serva de Jeová, Números 12, versos 1 e 2, 9 e 10, também Corá, que invejou a Moisés, isso está relatado em Números 16, versos 1, 8 ao 10, e os fariseus contra Jesus. Mas eu destaco aqui alguém que começou humilde, mas depois se deixou levar pela inveja e morreu de forma horrível. Lá em 1 Samuel, no capítulo 9, e nos versos 1 Samuel, capítulo 9, nos versos 20 e nos versos 21, está escrito: aqui há um diálogo entre o profeta Samuel e Saul. Saul, que tinha saído atrás das jumentas do pai, e Deus, atendendo ao pedido do povo que queria um rei, Deus escolhe a Saul e manda que Samuel fosse ao encontro de Saul e revelasse. Vou ler a partir do verso 18. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente, ou seja, do profeta. Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? No que Saul respondeu a Samuel com humildade. Verso 21. Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que me falas com tais palavras? Ou seja, humildade. E no dia da aclamação de Saul como rei, no dia em que Samuel convoca o povo, vejamos o que diz. Samuel 9, vou ler primeiro o verso 1 e o verso 2, que fala um pouco de quem era Saul. Diz assim, Samuel 9, versos 1 e 2. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorat, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Ou seja, Saul era, como relata a Bíblia, um homem bonito e ele era humilde. E aí, no capítulo 10, nos versos 23 e 24, é dito o seguinte: quando foi descoberto onde estava Saul, escondido entre as bagagens, o povo correu até ele. Diz assim: correram e o tomaram dali, estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor Jeová escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva ao rei! Parecendo aqui uma grande idolatria. E no verso 27 é dito:
Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Daí então, os amonitas se levantaram contra o povo de Israel e Saul os salvou. Capítulo 11, versos 12 e 13. Então disse o povo a Samuel: Quem são aqueles que diziam: Reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor Jeová salvou Israel. Saul não atribuiu a glória para si, mas atribuiu a glória para Deus, e não quis se vingar de seus, não vou dizer inimigos, mas de seus irmãos que eram realmente filhos de Belial. Essa expressão filhos de Belial significa que eles eram filhos do capeta, ou seja, eles não obedeciam aos mandamentos de Deus, eles eram rebeldes. E Saul ainda assim poupou-lhes a vida, teve misericórdia. Saul começou humilde, mas pouco a pouco foi deixando a vaidade falar mais alto e foi se afastando de Deus, até que a preocupação dele era de ser honrado perante o povo e não de honrar a Deus. Como relata no capítulo 15 da mesma carta de Samuel, quando Samuel declara a Saul que ele foi rejeitado por Deus como rei de Israel, o verso 30 diz o seguinte: Então disse Saul: Pequei. Aparentemente, ele reconheceu o erro, mas a frase seguinte mostra que não. A preocupação dele era de ser honrado. Ele diz: Pequei. Honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. E aí ele diz: E volta comigo para que adore o Senhor Jeová, teu Deus. Ele não disse, o Senhor Jeová, nosso Deus. Inclusive, quando a fama de Davi foi crescendo, ele invejou a Davi, a quem Deus escolheu em seu lugar. Capítulo 18, dos versos 6 ao 9, é dito o seguinte: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão um reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. E Davi, que sempre ajudou a Saul. Por isso devemos ter bastante cuidado. Muitos dentro da casa de Deus, por exemplo, quando pedem um cargo, passam a invejar aquela pessoa que assumiu o lugar dela. Mas o servo de Deus não deve ser assim. Antes, sejamos como Jonatas, o filho de Saul. Jonatas amou a Davi e o ajudou. O cargo, o posto de rei, deveria ser de Jonatas, já que ele era o filho do rei. Mas Jonatas, assim como Saul, sabia muito bem que Davi havia sido escolhido. E Jonatas ajudou a Davi. Foi fiel a seu pai, mas também foi fiel a Deus. Voltando para Daniel no capítulo 6, agora dos versos 3 a 5. Vou lendo de novo o verso 3, dessa vez agora também os versos 4 e 5. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião
para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Não se achou em Daniel culpa alguma, erro nenhum. Então os inimigos de Daniel procuravam tramar algo que conflitasse a lei de Deus com a lei dos homens, no caso do Império Medo-Pérsia. Então, em mútuo conselho, na covardia, às escondidas, os príncipes e presidentes traçaram um plano maligno. Daniel 6, agora os versos 7 ao 9. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Contudo, Daniel não mudou seu costume. É interessante notarmos também como ou o quanto Daniel era um homem de oração. O verso 10 diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Era costume de Daniel orar, e a Bíblia faz questão de dizer isso, conforme o seu costume. A Bíblia, quando quer enfatizar algo, ela é explícita e ela gosta de dizer exatamente isso, conforme o seu costume. Lá em Lucas, por exemplo, no capítulo 4 de Lucas, falando de Jesus, temos uma citação bastante interessante. Lucas, no capítulo 4, no verso 16, é dito o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, conforme o seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, a Bíblia deixa clara que o costume de Jesus era de se fazer presente na sinagoga aos sábados. Se isso não fosse importante, a Bíblia não precisaria dizer o dia em que Jesus entrou na sinagoga, nem muito menos afirmar que isso era segundo o seu costume. Ou seja, assim como Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, e a Bíblia faz questão de relatar isso, assim também o costume de Jesus era de ir à sinagoga aos sábados. E a Bíblia faz questão de dizer isso. E muitos afirmam também que depois da cruz não era mais necessário, ou não é mais necessário guardar o sábado. Mas novamente não é isso que a Bíblia diz. Interessante também é que o Evangelho de Lucas foi escrito há mais de 20 anos exatamente depois da cruz de Cristo. E no capítulo 23 de Lucas, a partir dos versos 50 ao 56, relata a história do pedido do sepultamento de Jesus, do pedido de José pelo seu corpo. E nisso é dito o seguinte: diz aqui no verso 54, era o dia da preparação
e começava o sábado, ou seja, era a sexta-feira na morte de Jesus e começava o sábado, porque os dias na Bíblia eles começam e terminam ao pôr do sol. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Aleluia! Então, se o sábado não fosse mais importante, por que essa história aqui estaria relatada? Por que fazer questão de relatar a história que ocorreu no sábado e dizer ainda que descansaram segundo o mandamento? Poderia ter dito descansaram segundo era o mandamento, mas não. 20 anos, mais de 20 anos após a morte de Cristo, Lucas relata que elas descansaram no sábado conforme o mandamento. Então só é enganado quem quer. Só é enganado quem não lê a Bíblia. Em relação à oração de Daniel, com certeza não eram orações robóticas ou automáticas, mas orações fervorosas. Quem toma tempo para orar 3 vezes ao dia, com certeza é uma pessoa que está conectada ao céu o tempo todo. Daniel orava de manhã, de tarde e à noite. Agora a pergunta é: por que Daniel não fechou as janelas do quarto? Daniel não mudou seus hábitos devocionais, continuou a orar 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém. Ele não escondeu nem disfarçou sua vida de oração durante aqueles 30 dias críticos. Mas por quê? Seria por afronta? Para provar que o Deus que ele servia era o verdadeiro Deus? Não. Daniel queria provar ao povo judeu, mediante a sua aberta vida de oração, que a lealdade a Jeová vinha antes de tudo, mesmo perante um decreto irrevogável de morte. Além disso, havia uma profecia que estava para se cumprir em breve. Jeremias, no capítulo 29, verso 10 e 12, é dito o seguinte: Assim diz o Senhor Jeová: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, ou seja, para Jerusalém. Verso 12: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Havia então a profecia que o povo retornaria a Jerusalém. E lá em Daniel 9, que lá em Daniel 9, verso 1 e verso 2 diz o seguinte: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, exatamente nesse primeiro ano do reinado de Dario. Verso 2: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara ao Senhor Jeová o profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Portanto, o cativeiro babilônico havia acabado, mas o povo ainda estava em Babilônia e faltava poucos anos para se cumprir os 70 anos. Então, quando veio esse decreto de morte, Daniel entendeu perfeitamente que isso estava além de apenas quererem matá-lo. Estava além do que os povos e até os inimigos de Daniel imaginavam. Como bem relata a Bíblia, nossa luta não é contra aqueles que estão ao nosso redor, mas contra Satanás. Tudo isso fazia parte do grande conflito, da grande batalha cósmica, onde todos os seres humanos estão envolvidos.
Satanás não queria que Jerusalém e o santuário terrestre fossem reedificados. Então Daniel quis mostrar ao povo judeu que agora é que eles tinham que orar mesmo. É impressionante notarmos também que Daniel já estava idoso e, como popularmente dito, com a vida ganha. Não havia, humanamente falando, a necessidade de se expor, mas, por amor ao povo, por amor ao próximo, por amor à causa de Deus, ele arriscou a própria vida. Aleluia! Amar a Deus sobre todas as coisas envolve o amor ao próximo. A essência da lei de Deus é o amor. João 3,16 é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos tendo vida de oração. Estamos orando em toda e qualquer circunstância. Estamos orando pelos problemas do próximo, pelas enfermidades, para que Deus abra a porta de emprego, seja por crente ou não crente. Estamos fazendo sacrifícios pela obra de Deus. Estamos devolvendo o dízimo como deve ser feito. Daniel 12, verso 13, é dito o seguinte: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Isso é dito sobre Daniel. Qual seria a herança de Daniel? A eternidade. Sua vida de oração em prol da causa de Deus seria recompensada com o reino de Deus. Ser salvo e ver pessoas salvas pelo estudo do seu livro, essa é a herança de Daniel. E não só pelo estudo do livro, mas pelo exemplo de Daniel. Daniel que não acusava o seu povo, mas se fazia também nas suas orações, ele se colocava também como falho e intercedia pelo povo. Estamos realmente vivendo no tempo do fim e todo e qualquer sacrifício que fizermos pela causa de Deus, pela salvação de almas, é válido. Seja sacrifício de orações com vigílias e jejuns semanais, seja recusando a oferta de emprego por causa do sábado, seja de forma financeira por meio das ofertas voluntárias, auxílio aos pobres, principalmente os da igreja. Finalmente, então, os inimigos de Daniel conseguiram o que queriam e o acusaram Daniel perante o rei. Daniel 6, dessa vez no verso 13. É dito o seguinte: Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. A maneira com a qual eles falaram de Daniel deixou claro a inveja e o ódio que eles tinham. Eles acusaram a Daniel como se ele tivesse desafiado e desonrado o rei Dario. A Bíblia diz que o rei ficou penalizado e tentou de todas as formas livrar Daniel, mas sem sucesso. E esses infelizes ainda foram insistir com o rei. Versos 14 e 15. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Mais uma vez, a menção ao pôr do sol, né? Porque o dia nos tempos bíblicos, e ainda hoje, na verdade, né? Porque quem alterou, quem colocou essa história de meia-noite foi um homem. Não faz sentido algum o dia começar
ou terminar de meia-noite, como não faz sentido algum o dia começar ou terminar ao meio-dia. Não tem lógica, é um absurdo. O dia começa e termina ao pôr do sol. Mas tudo isso também é estratégia do inimigo, para que o povo de Deus já comece o sábado profanando, achando que o sábado só começa na sexta-feira de meia-noite, quando na verdade o sábado começa na sexta-feira, no pôr do sol. Aqui em Recife, por exemplo, entre 5 e 5 e meia da tarde. Então até o pôr do sol o rei tentou salvá-lo. Verso 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sanciona se pode mudar. Então o rei não teve outra saída a não ser cumprir o decreto de morte contra Daniel. Verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. É interessante notarmos também essa expressão que o rei diz no final do verso 16. Mas antes disso, de falar sobre essa expressão, vemos claramente que o rei desejou que Jeová salvasse Daniel. O rei passou a noite triste e em jejum, não quis ouvir música alguma, e em seguida, assim que o dia amanhece, ele, o rei, se dirige à cova dos leões, com voz triste, na esperança de encontrar a Daniel com vida. Verso 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ei ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? É interessante, agora sim, notarmos essa expressão que o rei diz no final do verso 16 e repete nesse verso 20. O teu Deus, a quem tu continuamente serves. O que seria servir a Deus continuamente? Não é apenas na igreja, na obra missionária, ou no trabalho, na escola, entre outros lugares ou coisas. É também nas horas vagas, nos momentos de lazer. Será que Deus é honrado nos nossos momentos de lazer? Será que estamos conformados com o mundo? Vivendo como o mundão vive, comendo e bebendo o que todo mundo come e bebe? Se vestindo como se vestem as pessoas do mundo, assistindo novelas e filmes que o mundão assiste? Os programas que dão mais ibope na mídia não são programas para os servos de Deus. Os servos de Deus não têm tempo para tais coisas porque estão caminhando para o céu. O povo de Deus não pode se distrair com programações do mundo. Estamos numa guerra, num grande conflito que envolve vida eterna ou morte eterna. Foque tua mente no céu, como fazia Daniel, se é para lá que você quer ir. O caminho é estreito. Não siga a correnteza do mundo, porque você será tragado, será engolido. Como seria que Daniel viveria em nossos dias? Testemunhos seletos no volume 1, na página 238, a serva do Senhor, Ellen Golden White, escreveu o seguinte, inspirada pelo Espírito Santo: O mundo acha-se inundado de novelas de toda sorte. Pecais contra Jeová em assim empregar o tempo que devia ser passado em devoção a Ele. E agora eu leio Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 187. A mente dos jovens estão ocupadas com obras de autores que escrevem sobre temas bíblicos, mas colocando suas fantasiosas interpretações. E isso faz com que uma semente cresça e dê fruto no coração, sendo recolhido uma abundante ceifa de
incredulidade. E na época dela não existia novelas em TV, eram de forma escrita. Se o que é lido já corrompe a nossa mente, imagine o que nós vemos. Daniel 6, verso 21 e 22, chegando no finalzinho do estudo. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel é salvo. Daniel, homem reto e íntegro, não pecou contra Deus, nem contra o rei. Aqui, como sabemos, Daniel foi salvo. Deus ainda tinha propósitos para Daniel, como por exemplo as visões do capítulo 11. Mas outros servos de Deus ao longo da história também foram entregues às feras do campo e foram devorados. Fogueiras foram acesas e cristãos foram queimados vivos, entre outras coisas. Só que, quanto mais morriam, mais aumentava o número de cristãos. Deus sabe de todas as coisas. Deus é santo e é justo, julga e peleja com justiça. Aleluia. Hoje, ao redor do mundo, a mídia não divulga, mas cristãos ainda são perseguidos e mortos por amor a Cristo. E a profecia de Apocalipse 6, verso 11, está se cumprindo. Pessoas que ainda morreriam por Jesus. E assim também como Daniel foi salvo da morte, assim também será com os vencedores da besta e da sua imagem e da marca da besta serão salvos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Daniel versos 23 e 24 agora do capítulo 6. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Como explicar essa aparente injustiça? Já que os familiares aparentemente nada tinham a ver com isso, com a trama. Primeiro, devemos entender perfeitamente que a Bíblia narra o fato, mas não a prova. Ninguém deve ser condenado pelos erros dos outros. Em Deuteronômio, no capítulo 24, é dito exatamente isso. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, capítulo 24 e verso 16 é dito o seguinte: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Portanto, a Bíblia não aprova. Segundo ponto, era o costume exterminar toda a família para se evitar algum tipo de vingança, rebelião contra o rei. Lembrando do que aconteceu, por exemplo, com o rei Davi, né? Que seu próprio filho se levantou contra ele. E além disso, tem a questão também da cumplicidade. A Bíblia aqui não relata da cumplicidade desses parentes, mas na história de Ramã, por exemplo, o inimigo do povo de Deus, ele contava suas artimanhas a seus familiares e amigos, e inclusive eles, juntamente com a mulher dele, deram a ideia de construir uma forca para matar Mordecai, ou Mardoqueu, como relata em Esther, capítulo 5, versos 12 ao 14. Outra coisa, o pecado traz consequências danosas muitas vezes para toda a família.
Toda a família sofre por ter alguém viciado em casa, por exemplo. O pecado de Davi trouxe sangue à sua casa, à sua família, trouxe desgraça. Portanto, devemos tomar bastante cuidado com nossas escolhas, com o modo como estamos testemunhando, porque podemos trazer salvação a nossos familiares, como podemos trazer desgraça. Misericórdia. E por isso também Jesus adverte: sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e não participardes da sua condenação. Apocalipse 18, verso 4. Se você faz parte de uma congregação religiosa que não ensina a palavra de Deus, que não ensina a veracidade da lei de Deus, a vigência da lei de Deus, que não ensina que seremos julgados pela lei de Deus. O homem pecou, o homem transgrediu a lei de Deus. E a norma do juízo é a palavra de Deus, é a lei de Deus, é os 10 mandamentos, como relata Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. Se você está numa denominação cristã, mas que rejeita o sábado, e em lugar do sábado aceita um dia espúrio, como o dia que Roma, que o papado estabeleceu como dia santo, a Bíblia é clara: você é participante, você é cúmplice do pecado do seu líder religioso. Você deve sair dessa instituição e seguir aquela que, de fato, ensina a Bíblia. Que possamos viver na esperança, confiantes na breve vinda de Jesus, e viver de modo como viveu Daniel, paciente na tribulação, confiante na angústia, nos momentos de crise, firmados na rocha eterna, com fé inabalável. No próximo tema, estudaremos o capítulo 8. E antes de estudar o capítulo 8, você pode conferir na descrição abaixo, no capítulo 7 de Daniel, identificando o chifre pequeno. Nesse tema falamos também um pouco do capítulo 8. Então, até o próximo tema. Deixe seu like para que a plataforma do YouTube perceba que o canal é relevante e que torne o canal relevante para que o Evangelho, para que essas verdades cheguem a mais usuários. Vamos encher o YouTube do Evangelho eterno, porque a volta de Jesus se aproxima e as pessoas têm que saber disso. Fique na paz de Jesus. Glória a Deus. Amém.